aqui, principalmente para o Fábio, tá, Fábio? Depois que acabar, baixa o vídeo, tá? Para o feedback e para os feedbacks que você receber e talvez também os demais, né, que ainda vão qualificar, seja interessante baixar também para, às vezes, o tipo de feedback que o Fábio vai receber, ele vai ser aplicado a todos vocês também, tá? Oi, Anderson. Bom te ver. Você está sem áudio. Não tem problema, não. Obrigado, professor. Maravilha. Bom estar aqui de novo. Eu gostei demais do artigo. Parabéns, tá? Muito bom o seu artigo. Não, eu estou devendo. Ali da dissertação, a gente não publicou nenhum artigo. Tem Então, esse e tem outro que eu vou. Esse ano ainda a gente vai atrás do segundo lá, que é. tá ótimo. Tem todo o potencial para ser publicado. É uma pena que no Brasil, né, pouca gente vai ler, mas tem muito potencial. Muito bom. Faz parte. Parabéns. Ficou muito. Eu vi as revisões que o senhor acatei todas. Eu só vou discutir depois o título, porque o título do senhor está mais técnico. Isso. Mas eu acho que o título que eu coloquei é mais comercial, porque a gente pronto. diz, né? Não tem nem que discutir, já está resolvido. Então pronto. Deixa eu aproveitar. Ontem eu finalizei a tese, né? Então vou entregar ao meu orientador hoje à noite. Estou terminando a revisão. Eu queria só fazer um parênteses para agradecer a Érica porque eu não sei se ela vai estar na próxima, pela indicação e pela apresentação do NVivo. Eu comprei o NVivo, eu usei os 14 dias, na verdade, eu abri os 14 dias e quando eu fui olhar as transcrições do Sonix, que eu recomendo também, que eu utilizei, não é 100%, então eu perdi o prazo de 14 dias, né? Mas eu comprei a ferramenta do NVivo, recomendo para todos que vão fazer revisão de literatura ou entrevista. 30 horas de entrevista, 26 entrevistados, mas a codificação perfeita. Que bacana. Então, assim, fico feliz. Agradeço, e graças ao GEPACO, né, graças à apresentação da Érica aqui, que foi uma ferramenta fantástica, tá? Um pouco preço salgado, mas, enfim... E era uma coisa que eu ia levar mais para frente, uma proposta, professor. Eu não sei como operacionalizar, mas eu acho que a gente podia ver aqui no grupo até questão da gente comprar licenças e ratear, porque realmente individualmente fica muito caro, mas quando a gente junta, né, não sei como fazer, talvez para o grupo de pesquisa seja mais um instrumento, porque fantástico, Érica. Eu só agradeço aí, senão eu não teria terminado. Eu fico muito feliz, Anderson. É algo que eu gosto muito, assim, e me ajuda muito. Então, eu sempre peço um espaço para o professor para passar essa dica, assim. Então, eu tô agora com o NVivo e com o SPSS comprado aí até o final do ano. Eu tenho que aproveitar bastante. O NVivo eu tenho renovado, porque eu tenho usado muito para revisão de literatura. Eu já vou armazenando tudo e depois é muito fácil recuperar os temas, né? Então, eu tenho usado muito. Eu uso o Mendeley, né, para guardar os artigos, mas o NVivo, ele é além. É além, Que ótimo. Que joia, legal. Aí, Érica, a sua oficina gerou impacto. Que bom. Gerou impacto para o trabalho do Anderson aí. Parabéns. Fico feliz. E a Érica, a partir de agora, ela vai participar, porque 5 meses a Naya já está criada, já deve estar... Ótima, tá independente. Não tem nem dentinho já enchendo a paciência, não tem nada. Professor, a gente ficou sabendo aqui que ela já vai participar do processo seletivo do mestrado aí, a Naya. Que bom, legal, Anderson. Valeu aí pelo feedback para o GEPACO e para a Érica, para o GEPACO em especial, né? E para a Érica em especial, sobre a oficina. E essa sua ideia, de fato, ela é muito boa, Anderson. Eu me lembro no meu doutorado que eu tive que comprar a licença do MLWin. Nossa, eu paguei também coisa de 3 mil euros na época, né? Na época, né? E de fato pesa, mas isso de fato é um elemento importante aí, né? Dividir para comprar esses softwares, né? No mestrado, como era uma turma profissional,
e a gente tinha proximidade, todo mundo no mesmo período, nós compramos o SurveyMonkey. Era R$700 na época, eu lembro que fomos 10, cada um pagou 70, e todo mundo ficou feliz, foi muito bom para todo mundo. É uma boa estratégia, uma compra coletiva, né? Uma boa estratégia. Andréia chegou agora, bem-vinda também, Andréia, que bom que você veio. Oi, boa tarde. Eu estava tendo dificuldade para entrar, na verdade, acho que até entrei como guest, não entrei como participante. Ah, é? Não entendi. Eu não sei como que eu tô. Deixa eu ver aqui. Às vezes, quando eu entro pelo link, dá esse problema. Aí eu abro o aplicativo no notebook e entro em equipes e tal, aí eu consigo entrar de outra maneira. Mas ele influencia em alguma coisa ou não? Não. Acredito que não, Andréia. Talvez você tenha dificuldade com o chat. Você consegue ver o chat aí? Ah, não tô vendo, é verdade. Eu não tô também. Bom, então, o que as pessoas escreverem no chat aqui, eu leio para você, tá, André? Para quem mais... Acho que eu vou tentar sair e entrar de novo, será? Então isso, pronto. Então melhor. isso, tá ótimo. Bom, então, boas-vindas a todos e a todas. Hoje a gente tem a simulação da qualificação de defesa do projeto de dissertação de mestrado acadêmico do Fábio, que fala sobre estilos de liderança e desempenho. São dois temas afins a vários membros aqui do GEPACO, e acredito que será uma simulação bastante proveitosa, não só para o Fábio, mas para todos aqueles interessados no estudo dessa temática, tá? Fábio terá de 20 a 30 minutos para fazer a simulação, tá, Fábio? E aí, posteriormente, eu vou passar a palavra para quem quiser sugerir, contribuir, criticar o trabalho do Fábio, porque ele ainda tem tempo de alterar, de modificar, pensando na data de qualificação dele, que deverá acontecer até 30 de abril. Tá? Peço a gentileza, então, de todo mundo que quiser contribuir, fica à vontade para contribuir. Não existe dúvida. Às vezes o aluno de graduação, principalmente, fica com vergonha, né? Fica tímido para sugerir. E, às vezes, a dúvida do aluno de graduação é uma bela questão, é um belo raciocínio, e é muito importante que todos se manifestem aqui livremente, visando contribuir à melhoria do trabalho do Fábio. Tá bom, Fábio? Então, se você estiver pronto, boa sorte. Pode começar. Perfeito, professor. Muito obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Boa tarde. O tema, então, do projeto de pesquisa e da dissertação é a influência de estilos de liderança sobre o desempenho individual, a relevância dessa relação no contexto de restrição de gastos. Então, esse é o título do trabalho do estudo. E eu começo por um contexto que envolve a pesquisa. Começo falando sobre a Emenda Constitucional 95 de 2016, mais conhecida como Teto de Gastos, que impôs limites de despesa para todos os órgãos da administração pública federal, considerando que os aposentados, as pessoas que se aposentam, permanecem na folha de pagamento e essa despesa, então, se mantém, a reposição de quadros a partir das aposentadorias vai se reduzindo. A cada ano o quadro vai tendo alguma redução de pessoal, e o estudo do TCU, ele projetou, e nós verificamos aqui internamente, na organização a ser estudada, a Câmara dos Deputados, confirmamos essas conclusões, prevê-se uma redução de 50% do pessoal da Câmara e do Senado no prazo de 12 anos.
E essa redução de pessoal, ela pode comprometer a eficiência do serviço público prestado, e é nesse contexto, então, que está se desenvolvendo e se implantando uma reforma administrativa interna, com várias mudanças, a redução de serviços para focar só nos serviços essenciais, uma redução da hierarquia da estrutura, uma redução de níveis da estrutura organizacional da Câmara, um uso mais intenso de tecnologia para que sejam objeto de automação aqueles trabalhos, aquelas atividades que são mais repetitivas, mais operacionais, está se ampliando as competências, as atribuições dos servidores e voltando os servidores a atividades cada vez mais complexas. Isso tudo para fazer frente a essa redução do quadro de pessoal que acontece ao longo dos próximos anos. Essas mudanças vão exigir bastante da liderança e vão exigir um desempenho individual cada vez mais competente. Mais à frente eu vou entrar mais em detalhe, e isso é o que mais justifica essa pesquisa. Qual o objetivo geral da pesquisa? Verificar empiricamente o efeito preditivo dos estilos de liderança sobre o desempenho dos servidores da Câmara dos Deputados, sob a perspectiva de líderes e de liderados. E há quatro objetivos específicos definidos, que são o desdobramento desse objetivo geral. O primeiro, descrever evidências de validade de um instrumento de pesquisa que permita a mensuração do desempenho de líderes com base em indicadores de desempenho construídos a partir das dimensões gestão de resultado e gestão de equipe. E dois, descrever evidências de validade de um instrumento de pesquisa que permita a mensuração do desempenho de liderados com base em indicadores de desempenho construídos a partir das dimensões qualidade e quantidade das entregas. Então, o primeiro objetivo específico, ele se refere ao desempenho de líderes, e aqui com base em duas dimensões do desempenho de líderes, gestão de resultado e gestão de equipe, e o segundo, a desempenho de liderados, nas dimensões qualidade e quantidade das entregas. Há mais dois objetivos específicos, testar o efeito preditivo dos estilos de liderança sobre o desempenho de líderes, sob a perspectiva de líderes e de liderados, e testar o efeito preditivo dos estilos de liderança sobre o desempenho de liderados, sob a perspectiva de liderados. Então, veja que no objetivo específico 3, nós estamos falando de autoavaliação e heteroavaliação, e no objetivo 4, nós estamos falando de autoavaliação. A pergunta de pesquisa: quais os efeitos preditivos de estilos de liderança sobre o desempenho de servidores da Câmara dos Deputados sob a perspectiva de líderes e de liderados? As justificativas da pesquisa. Há uma justificativa, um conjunto de justificativas teóricas, a necessidade que temos de estudar os estilos de liderança diante dessas dimensões de desempenho que são objeto do novo modelo de gestão de desempenho a ser implantado na Câmara dos Deputados. Há um objetivo que ele é uma justificativa teórica que é mais ampla para a administração pública, que é a necessidade de estudar preditores de desempenho, de forma geral. E, por fim, também, na administração pública, de maneira geral, estudar o papel desempenhado pelos líderes a partir dos seus estilos, a partir daqueles comportamentos que identificam esse ou aquele estilo de liderança. Justificativa social. Há uma justificativa social para o âmbito interno e também outra para o âmbito externo. Para o âmbito interno, podemos ter uma aplicação dos resultados da pesquisa para o desenvolvimento da liderança, para que tenhamos uma liderança mais competente e que possa distribuir de forma mais igualitária, mais justa, a carga de trabalho entre os servidores, a partir da gestão do desempenho desses servidores. E, para o âmbito externo, a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Se eu tenho uma liderança com comportamentos mais adequados de líder e eu tenho um desempenho melhor, eu presto melhores serviços para o cidadão. Os servidores que serão participantes da pesquisa, eles prestam serviços diretamente
aos deputados, mas também diretamente a cidadãos. E aí eu vou citar só um exemplo, entre muitos que eu poderia citar. Existem muitas informações na página na internet da Câmara, que tem vários resultados do processo de debate, de deliberação, de projetos de lei, de várias proposições que são discutidas no âmbito da Câmara dos Deputados. Esse site tem mais de 100 milhões de acessos por ano. Esse é um dos serviços prestados diretamente aos cidadãos. Justificativa de gestão, para falar disso, eu tenho que falar primeiro do desempenho organizacional, como que ele está sendo organizado a partir de agora, no âmbito da reforma administrativa interna, que está em debate e provavelmente vai ser implantada nos próximos meses. O desempenho organizacional, ele é, então, um desdobramento da estratégia definida, das diretrizes e dos objetivos. E há objetivos que são gerais e há objetivos que são de unidades administrativas. Essas unidades administrativas, elas estão definidas em 3 níveis hierárquicos a partir da reforma administrativa. Um nível que é um nível superior, de diretoria-geral e secretaria-geral da mesa. Um nível intermediário, que é o nível dos departamentos subordinados à diretoria-geral e secretaria-geral da mesa. E o nível de coordenação, que são as unidades, as subunidades administrativas vinculadas aos departamentos. Haverá uma definição de indicadores e metas para alcançar os objetivos que foram estabelecidos. E aí que entra o papel do líder. E aqui vocês podem observar que a palavra coordenações está em destaque, porque a pesquisa será aplicada no âmbito das coordenações. O líder que nós estamos falando é o diretor, são os diretores das coordenações, e os liderados são os integrantes das suas equipes. Muito bem, e qual é o papel do líder nesse processo todo na gestão do desempenho? Ele tem que ser um condutor do alcance dos resultados, e ele faz isso estabelecendo um acordo de desempenho com cada um dos liderados, e para fazer isso ele traduz a estratégia, os objetivos organizacionais, ele acorda as atividades individuais e o resultado esperado de cada servidor, e ele aponta os fatores avaliativos que serão utilizados nesse processo de avaliação. Ele acompanha o desempenho do liderado, orientando, estimulando, ele adota as medidas administrativas que são necessárias para alcançar o melhor resultado. E ao final do período avaliativo, de 12 meses, ele avalia, oferece feedback, estabelece um novo acordo para o próximo período de 12 meses. Como aplicações da pesquisa, a gente divide aqui em 4 aplicações principais. No alcance dos resultados organizacionais, a pesquisa pode ser utilizada para definir os comportamentos de liderança que são capazes de conduzir aos melhores resultados. No processo de ensino-aprendizagem, o resultado da pesquisa pode servir para a definição de cursos necessários na formação e desenvolvimento de líderes e de liderados. Na seleção de líderes para assumirem esses cargos de diretores de coordenação, o resultado da pesquisa pode ajudar na definição do perfil mais adequado para os processos seletivos. E na gestão do desempenho, como subsídio para uma eventual revisão do modelo de gestão do desempenho. Como referencial teórico, eu trago aqui citar um trecho de um texto de Stodil, de 74, que ele diz que existem quase tantas definições de liderança quanto pessoas que tentaram definir o conceito. E esse quadro aqui, com 8 conceitos de liderança, mostra bem isso, né? E aqui só são alguns conceitos, trazidos por Yukon em 2013. Eu não vou ler todos, mas eu vou citar metade deles. E já começar a avançar um pouco no conceito que está por trás dos estilos de liderança. Na definição 3 de Rauch e Belling, ele diz que liderança é o processo de influenciar as atividades de um grupo organizado para o alcance da meta. Desculpem. Esse
esse conceito tem por trás muito o foco na tarefa, que difere do conceito que vem abaixo, que tem muito foco nas pessoas, de Richards e Engel. Liderança é articular visões, incorporar valores e criar um ambiente dentro do qual as coisas podem ser realizadas. E também com foco nas pessoas estão os conceitos aqui de liderança 7 e 8. De Draft e Paulus, liderança é o processo de dar sentido ao que as pessoas estão fazendo juntas para que entendam e se comprometam. E de House et al. É a capacidade de um indivíduo de influenciar, motivar e permitir que outros contribuam para a eficácia e o sucesso da organização. Muito bem, nós poderíamos classificar os estilos de liderança de várias formas, ou estilos gerenciais. E, para efeito da pesquisa, nós precisamos escolher aquela classificação que seja mais adequada, no caso, para o modelo de desempenho que está sendo definido na Câmara dos Deputados. Então, foi escolhida essa classificação, desenvolvida por Burns em 78 e ampliada por Base e Avula em 95 e 97, que define os conceitos de liderança transacional, estilo de liderança transacional, estilo de liderança transformacional e estilo de liderança laissez-faire. E aqui eu apresento alguns elementos desses conceitos. A transacional tem foco nas tarefas, considera recompensas aos membros da equipe a partir de trocas econômicas, políticas ou psicológicas. O estilo de liderança transformacional, ele tem a ver com o engajamento entre líder e liderado em significativo nível de motivação. O líder procura criar um ambiente organizacional para promover o desenvolvimento dos liderados. Ele promove mudança nos valores dos liderados em busca dos objetivos da organização. Vejam que o estilo de liderança transacional tem foco na tarefa e o transformacional tem muito foco nas pessoas, esperando que, uma vez promovida essa mudança nos valores, que as pessoas possam naturalmente oferecer o melhor desempenho. E o estilo de liderança laissez-faire, que é considerado um comportamento neutro e despreocupado do líder. O líder não cuida do desenvolvimento liderado, de suas necessidades, e, para alguns autores, assemelha-se mais à ausência de liderança, uma liderança negligente e com descaso. O significado de laissez-faire mais comum deixa fazer, deixa acontecer, e eu espero que dê tudo certo, né? Há autores que defendem que o estilo de liderança laissez-faire ele possa promover o desempenho em equipes de alto nível intelectual e de pessoas automotivadas e que preferem não ter um controle rigoroso. Elas vão entregar um excelente desempenho se não tiver esse controle rigoroso. Então, pode funcionar numa equipe ou noutra. Bom, o conceito de desempenho individual eu trago aqui o professor Francisco Antônio Coelho Júnior, quando ele diz que o desempenho, segundo Pontes e Groth, relaciona-se à qualidade e quantidade do trabalho realizado, bem como ao custo e tempo dispendidos na sua execução. O professor Coelho Júnior ele traz vários outros conceitos para desempenho individual, mas eu quis aqui destacar esse, porque se refere a qualidade e quantidade, que são dimensões que serão objeto dessa pesquisa que eu proponho. Qual será o modelo teórico da pesquisa? São 3 modelos teóricos que estão sendo propostos. O primeiro, quem faz a avaliação é o líder. Em autoavaliação, ele avalia o seu próprio estilo de liderança e avalia o desempenho dele próprio. Nos 3 modelos, sempre há hipóteses definidas para o estilo de liderança transacional, transformacional e laissez-faire, e as hipóteses fazendo relações de predição entre esses estilos de liderança e dimensões do desempenho, seja do líder ou do liderado. Então, nesse primeiro modelo, as dimensões de desempenho são do líder, gestão de resultados e gestão de equipe. Eu vou comparar esse modelo 1 com o modelo 3, porque ele se assemelha bastante. O que muda de um para o outro
é somente que no primeiro, quem faz a avaliação é o próprio líder do seu estilo de liderança e do seu desempenho, e no 3 é uma heteroavaliação, em que o liderado faz a avaliação do estilo de liderança do seu líder e do desempenho do seu líder. No modelo 2, há uma heteroavaliação do estilo de liderança, ou seja, o liderado fazendo a avaliação do estilo de liderança do seu líder, e faz uma autoavaliação do seu próprio desempenho, em outras dimensões que não são aquelas do modelo 1, são as dimensões aplicáveis aos liderados, dimensão de desempenho, qualidade e quantidade das entregas. Bom, a partir dessas definições são estabelecidos as hipóteses, as 3 primeiras hipóteses. Hipótese 1, estilo de liderança transacional está associado positivamente com a autoavaliação do desempenho do líder na gestão de resultados, na dimensão gestão de resultados. A hipótese 2, o estilo de liderança transformacional está associado positivamente com a autoavaliação do desempenho do líder na gestão de equipe. Então, veja, já se estabelece aqui uma relação da liderança transacional com foco na tarefa, e por isso a dimensão gestão de resultados. E a transformacional com foco nas pessoas, e por isso a dimensão gestão de equipe. E a hipótese 3, o estilo de liderança laissez-faire, está associado negativamente com a autoavaliação do desempenho do líder na gestão de resultados. Então, associando a laissez-faire também à gestão de resultados, ou seja, foco na tarefa. Eu vou comparar esse modelo teórico hipotetizado, como eu fiz no quadro anterior, com o 3 também. Então, as hipóteses são praticamente as mesmas, a diferença é que aqui é por heteroavaliação, ou seja, é o liderado avaliando o líder, mas as hipóteses são construídas da mesma maneira. E aí eu volto para o modelo 2, e aqui é um pouco diferente, né? O estilo de liderança transacional está associado positivamente com a autoavaliação do desempenho do liderado na dimensão quantidade das entregas. Vejam a associação, liderança transacional, foco na tarefa, quantidade das entregas. A hipótese 5, o estilo de liderança transformacional, está associado positivamente com a autoavaliação do desempenho do liderado na dimensão qualidade das entregas. Então, associando a liderança transformacional, que tem um foco mais em pessoas, que eventualmente pode gerar uma melhor qualidade nas entregas. E o estilo de liderança laissez-faire está associado negativamente com a autoavaliação do desempenho do liderado na dimensão quantidade das entregas. Muito bem. Qual o método a ser utilizado na pesquisa? Bom, a natureza da pesquisa é uma pesquisa descritiva. O delineamento da pesquisa é correlacional, porque será feita a correlação entre variáveis, estabelecendo o efeito preditivo entre estilo de liderança e desempenho. O recorte temporal é transversal, ou seja, a pesquisa será feita em um único momento. O ambiente de investigação é de campo, com uma única organização estudada, no caso, a Câmara dos Deputados. O critério de validade é de conclusão estatística. A coleta de dados ela será primária, a partir dos formulários de pesquisa quantitativa, mas também de roteiro de entrevista em pesquisa qualitativa. E também será secundária, porque utilizaremos alguns dados já coletados na organização para dar suporte à pesquisa. E a abordagem de campo, ela tem 3 etapas, 3 abordagens, uma primeira qualitativa, depois quantitativa e novamente qualitativa. Eu passo a explicar isso em mais detalhe mais à frente. Falando um pouco sobre a organização a ser estudada, a Câmara dos Deputados, é uma instituição do Poder Legislativo Federal que tem como missão constitucional a representação da população, a discussão, elaboração e deliberação de leis em sentido amplo, né, porque tem proposta de emenda à Constituição, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, e fiscalização de atos dos demais poderes da República. Essa organização ela é estruturada em plenário, que é o órgão máximo da Câmara dos Deputados, que é a reunião dos 513 deputados federais, que estão organizados
distribuídos em comissões temáticas, temporárias ou permanentes. Há uma direção dos trabalhos legislativos e administrativos em maior nível da mesa diretora, que é composta por 7 deputados, e o presidente da Câmara preside a mesa diretora. Tem lideranças partidárias, tem gabinetes parlamentares e de órgãos técnicos de apoio ao processo legislativo e de apoio administrativo, tem a diretoria-geral e secretaria-geral da mesa, que é onde se concentra a maior parte dos servidores efetivos, que são os participantes da pesquisa. Então, nesses 2 órgãos diretivos, nas coordenações vinculadas a esses 2 órgãos diretivos, estão aproximadamente 2.000 servidores, que serão os participantes, a população total, de onde será tirada a amostra de participantes da pesquisa. Muito bem. Ainda no método, quais são os instrumentos de pesquisa que serão utilizados? Na primeira abordagem qualitativa, o instrumento é um roteiro de entrevista. Nessas entrevistas, serão levantados indicadores de desempenho, seja de líder ou de liderado, que vai permitir a construção dos questionários que serão aplicados na fase qualitativa, que é a próxima. São 3 questionários. O primeiro, de autoavaliação dos estilos de liderança e do desempenho do líder. O segundo, de heteroavaliação dos estilos de liderança e autoavaliação do desempenho do liderado. E o terceiro, de heteroavaliação dos estilos de liderança e do desempenho do líder, compatível com tudo aquilo que eu falei para trás, permitindo a testagem, então, das hipóteses de pesquisa. E, ao fim, uma terceira fase, uma segunda fase qualitativa, novamente o roteiro de entrevista, que vai permitir preencher lacunas, esclarecer alguns pontos da pesquisa. Bom, que medidas serão utilizadas durante a pesquisa? Há uma medida para estilo de liderança, e essa já é amplamente testada no mundo, e em leituras recentes que fiz, já foi utilizada com alguma frequência também no Brasil e em Portugal, ou seja, já há a versão em português. Então, essa medida vai ser baseada no Multi-Factor Leadership Questionnaire, o MLQ, de base Avolio, de 1995. Então, esse modelo MLQ, ele traz, então, perguntas, itens de questionário que se referem aos estilos de liderança transacional, transformacional e laissez-faire. Haverá, então, também uma medida de desempenho de líder, que é construído na primeira abordagem qualitativa, a partir das entrevistas, então, em que serão definidos indicadores de desempenho para esses fatores avaliativos aqui, gestão de resultados e gestão de equipe. No modelo de desempenho que está sendo definido na Câmara, haverá outros fatores avaliativos, mas a pesquisa precisa delimitar com maior precisão o que quer efetivamente pesquisar e o que é mais importante pesquisar. Então, foram escolhidos esses 2 fatores avaliativos, que têm descritores. A partir desses descritores, será perguntado, então, aos entrevistados o que eles entendem por gestão de resultados, gestão de equipe, e será possível, então, construir os questionários a partir disso. Da mesma maneira, acontecerá com a medida de desempenho do liderado, com as dimensões de desempenho, qualidade e quantidade. Bom, também serão questionados, haverá perguntas sobre informações pessoais e profissionais, mas que não são objeto das hipóteses de pesquisa, mas que podem ajudar a entender os resultados que serão coletados. Haverá um processo de validação semântica dos instrumentos de pesquisa, tanto no âmbito do Grupo de Pesquisas e Estudos Avançados em Comportamento Organizacional, GEPACO, da Universidade de Brasília, em que se procurará resolver ambiguidades e vieses, e também com juízes da própria organização,
em que serão validados os itens dos questionários, instruções de preenchimento desses questionários e mensagens que serão enviadas por e-mail para que os participantes respondam aos questionários. A coleta de dados, na primeira fase qualitativa, vai ser por meio de entrevista realizada pelo próprio pesquisador, que será responsável por transcrever, interpretar e elaborar os itens, como eu já disse. Na fase quantitativa, haverá a transposição dos formulários, dos questionários para formulários online. Serão encaminhados esses formulários por e-mail institucional, que será reiterado quantas vezes for necessário até atingir as amostras consideradas suficientes. E na segunda fase qualitativa, também por entrevistas realizadas pelo pesquisador. A análise de dados será feita a partir da transposição dos dados coletados para software de análise estatística utilizado para pesquisas em ciências sociais, e então serão realizadas correlações e regressões para verificar o grau de predição ou relação entre as variáveis estudadas. E o cronograma da pesquisa prevê, daqui em diante, um prazo de 12 meses para serem desenvolvidas todas as etapas da pesquisa até a defesa da dissertação para a banca examinadora. Obrigado pela atenção de todos e todas. Excelente, Fábio. Muito bom, viu? 28 minutos, professor? Foi em 28 minutos. Na verdade, 28 minutos. Muito bom, parabéns. Obrigado, acho que eu corri demais, né? Não, tá certo. De 20 a 30, né? Tá ótimo. Bom, eu vou fazer alguns poucos comentários, uma vez que, naturalmente, eu já venho acompanhando o trabalho do Fábio há bastante tempo, por meio das atividades de supervisão, né? E aí, eu acredito que todos vocês têm acesso à mãozinha aí, né? A levantar a mão. Vou pedir que vocês levantem as mãos aí, para quem quiser contribuir, para a gente manter o mínimo de ordem aqui na apresentação das sugestões e das críticas ao Fábio, tá? Então, quem quiser contribuir, pode levantar a mãozinha aí, enquanto eu vou fazendo os meus poucos comentários aqui. Bom, primeiramente, Fábio, meus parabéns pela objetividade, pela parcimônia na apresentação da sua pesquisa. A sua pesquisa tem uma densidade muito grande, do ponto de vista metodológico, principalmente. Vocês devem ter notado que o desenho da pesquisa do Fábio é muito denso, é multimétodo, considerando triangulação metodológica. Então, o primeiro comentário é no sentido de parabenizar o Fábio, no sentido dele ter amadurecido teórica e metodologicamente a pesquisa dele, tá? Eu sei que é muito difícil, e eu já tenho anos de orientação, e eu sei que é muito difícil para cada um de vocês aí, no seu projeto de pesquisa, no seu trabalho, colocar no papel a ideia, transformar o seu interesse pessoal de pesquisa em interesse científico de pesquisa, e o amadurecimento de cada um de vocês vem, logicamente, com a leitura dos artigos, dos textos, e vem principalmente com as orientações comigo, com os debates, com as discussões, com as reflexões, e é muito bom ver, Fábio, o quanto que você conseguiu amadurecer, considerando o seu projeto denso. Isso eu já te falei várias vezes. É um projeto cujo desenho é complexo, tá? Quando a gente avalia um projeto,
seja ele monografia, seja ele dissertação, tese, nós consideramos alguns aspectos. Então, quais são? Nós consideramos em termos de teoria e método, tá? Nós consideramos relevância e pertinência, nós consideramos fundamentação, teoria e método, e avaliamos também viabilidade em termos de teoria e método. Então, em relação a esses 3 critérios, você, na sua apresentação oral, você atingiu plenamente, você justificou bem teoria e método, você trabalhou na coesão interna do projeto, na consistência interna, qual seja, as partes conversam entre si. E isso é muito ótimo, isso é muito bom para quem está avaliando, porque consegue identificar exatamente o grau de maturidade do candidato. No caso, você vai para uma qualificação, você é candidato a ser qualificado. E acredito que será com base na apresentação oral. Friso a questão da apresentação oral exatamente pelo início da minha fala. Eu sei o tanto que é difícil passar para o papel as ideias, estabelecer aí a coerência na apresentação e no sequenciamento dos vários aspectos ligados à pesquisa, tá? E é muito importante dizer, e aí vocês já devem ter notado que eu estou dando dica para um monte de gente aí, não só para o Fábio, né? É muito importante dizer que a apresentação oral, ela é capaz de salvar um projeto mal redigido, um projeto mal escrito. Não é o caso do Fábio, até porque eu ainda não fiz a revisão do projeto escrito dele, mas eu já participei de bancas de qualificação e de defesa que a apresentação oral salvou o projeto escrito. O inverso é verdadeiro. Eu já participei de bancas também em que a apresentação oral destruiu o projeto escrito, porque ficou claro que o aluno, por exemplo, não fazia ideia do que ele tinha escrito. Inclusive 2 defesas de tese de doutorado que foram reprovadas. Tese de doutorado reprovada, exatamente porque o candidato não tinha a menor noção do que ele estava falando, deu a entender que não foi ele que escreveu, que ele terceirizou a redação da tese. E então, assim, a apresentação oral é uma parte muito importante na defesa. Da mesma forma que o projeto escrito o que o trabalho escrito, o projeto, a dissertação, a tese, é também uma peça muito importante durante o momento da defesa, da qualificação ou da defesa propriamente dita, e é por isso que é preciso muito cuidado com o trabalho escrito, tá? É preciso muito cuidado com a narrativa, com a redação, usar frases curtas sempre, evitar o gerundismo, evitar misturar conteúdo teórico entre sessões diferentes. Então, quando você tem uma sessão e dá um título para uma sessão ou para um capítulo, você tem que falar só daquilo e não misturar as ideias, não desordenar as ideias, tá? É muito importante vocês considerarem este preâmbulo. Relevância e pertinência, teoria e método, apresentação oral e trabalho escrito. Fundamentação, teoria e método, apresentação oral e trabalho escrito. Viabilidade, teoria e método, apresentação oral e trabalho escrito. Especificamente da apresentação oral do Fábio, eu tenho poucos comentários, Fábio, e que eu acho que vale a pena você ainda refletir um pouquinho, que se referem a, primeiro, lembra, e aí vale para o Fábio e vale para todo mundo, tá?
Lembra sempre de apresentar uma definição operacional, que é exatamente aquela frase, né, que tem que estar no projeto escrito, que é a frase: para fins de realização deste projeto de pesquisa, estilos de liderança serão compreendidos, no seu caso, de acordo com base Avolio 95, e se referem a... Aí, pronto. Aí apresenta a definição operacional de estilos de liderança. Lembro que a definição operacional é a definição mais a maneira pela qual você vai mensurá-la. Então, você continua na sua definição operacional. Estilos de liderança serão mensurados por meio de um questionário totalmente estruturado, em que será utilizada uma escala tipo Likert, onde 1 corresponde a tal e 7, por exemplo, corresponde a tal. Definição operacional é importantíssimo ter. Para todas as variáveis envolvidas. Vocês já devem saber que quando a gente apresenta o referencial teórico, nós apresentamos várias definições constitutivas. Então, fulano define assim, ciclano define assado, Diocleciano define cru. E aí você apresenta uma série de definições constitutivas, e aí é um macete, né? Talvez o último parágrafo de cada seção do referencial teórico, você pode colocar a definição operacional. Para fins de realização deste trabalho, estilos gerenciais será definido como e será medido como. Para fins de realização deste trabalho, desempenho será definido como e será mensurado como, tá? Acho muito importante, na apresentação oral, vale para todo mundo aqui, na apresentação oral e no trabalho escrito, apresentar a definição operacional. É importante também apresentar os critérios de composição do referencial teórico e informar também, na qualificação, como é o caso do Fábio, informar que o referencial teórico ainda está em construção. Não esquece de falar isso, na apresentação oral principalmente, tá? Por quê? Porque uma das possíveis críticas que você pode receber, Fábio, refere-se à falta de recenticidade dos autores que você usou como base. Você usou autores como base da década de 80 e 1990. Está errado? Não está errado. Mas há uma limitação. Por quê? Porque o conhecimento científico evolui de maneira orgânica, de maneira adaptativa. Então, é muito importante você procurar algumas citações mais recentes, tá? Que falam dos estilos de liderança, para você não ser criticado pela falta de recenticidade do referencial teórico. Tá? Perfeito. Uma pergunta que, se eu estivesse na sua banca, agora eu, enquanto avaliador, eu falaria assim: tá bom, Fábio, então, para você, estilo de liderança tem o mesmo significado de que estilo gerencial? Estilo de liderança é a mesma coisa que estilo gerencial? E aí eu ia te apertar um pouquinho nisso, exatamente para ver o seu amadurecimento teórico sobre o tema, tá? E aí eu te apertaria na relação com o desempenho, se o que você acredita como premissa, né? Premissa do modelo teórico. O modelo é uma forma da gente tentar entender o mundo. Se você acredita que nas suas auto- e heteroavaliações, o nível de criticidade, e aí sou eu avaliando você na banca, o nível de criticidade, o nível de entendimento do liderado ou do chefiado, a depender do que você vai me falar de estilo de liderança ou estilo gerencial,
mas o nível de criticidade, o nível de entendimento do liderado ou do chefiado, ele é similar, ele é convergente do nível de criticidade ou do nível de entendimento do chefe ou do líder, do gestor ou do líder. Porque quando você usa auto e heteroavaliação dentro de um mesmo modelo, modelo 2, você parte do princípio de que líder e liderado estão submetidos ao mesmo contexto, logo, as percepções sociais, líder e liderado, as percepções sociais deles são homogêneas, porque estão inseridos no contexto de um mesmo modelo teórico. Isso seria eu em banca te apertando, tá? Eu posso responder só esse aí, então, professor? Pode. Você quer responder agora? Não, é só esse, é bem rápido. É porque o modelo 2 não tem dois avaliadores, é um avaliador só, é o liderado. É heteroavaliação do líder e a autoavaliação do próprio Isso, eu estou falando do nível de análise. Estou falando do nível de análise, tá? Eu não estou falando do agente avaliador, não. Se deu a entender isso, a interpretação foi errada. Estou falando do nível de análise. Considerando aí a convergência. E aí você pode ir lá para a área social, né, de psicologia social, para falar sobre ambiente social do trabalho, sobre percepções sociais, sobre cognição social como um todo, né? Você parte da premissa fundamental de que chefe e subordinado, líder ou liderado, compartilham percepções, uma vez que eles estão submetidos a mesmas condições, a uma mesma estrutura organizacional, a um mesmo regramento, a uma mesma cultura organizacional. Isso é importante para você justificar o modelo em auto e heteroavaliação, tá? Por quê? Porque uma coisa é julgo que o meu desempenho está de acordo com o esperado. Avalio que as minhas rotinas são organizadas. Outra coisa é julgo que o desempenho de meu chefe está de acordo, percebe? A gente precisa ter aí uma coerência do nível de análise, entendendo que eles estão submetidos às mesmas condições do contexto organizacional, tá? Perfeito. Delineamento, recomendo você tirar o correlacional e inserir o explicativo, uma vez que você fará uso de regressão múltipla estatística, e aí a gente vai testar a influência preditiva, e quem dá a influência preditiva não é a correlação, é a regressão, tá? Muda o delineamento para o explicativo e adeque a validação que o GEPACO fará, que será uma validação por juízes e não uma validação semântica. Quem fará, porque a gente não está inserido, tirando a Andréia, né, que está inserido no contexto da Câmara, nós aqui não estamos inseridos, então a gente não conhece da linguagem predominante lá, então o GEPACO fará sua validação por juízes, tá? Isso é só você fazer uma adequação. Se eu tivesse na banca da qualificação, minha última contribuição aqui, e eu não vi ninguém levantando a mão, então acho que ninguém vai contribuir. A Érica levantou a mão, professor. Ah, tá, não está aparecendo. Não está aparecendo aqui para mim. E Alexandre também. Tá, engraçado, não apareceu para mim aqui, não. Mariana também está com a mão levantada. Mariana, Érica, Alexandre. Tá, ótimo. Agora eu vi aqui, a Mariana eu vi, a Mari eu vi. Agora está aparecendo aqui. Que engraçado, apareceu em lista um abaixo do outro aqui. A minha última contribuição, que eu te apertaria na banca, seria falar sobre gestão de resultados e gestão de equipe. Eu te apertaria se existe, por exemplo, uma política na Câmara ou alguma prática, né, organizacional de desenvolvimento das lideranças voltada para a promoção de resultados, para a promoção da equipe, ou se isso fica algo intuitivo a depender da atuação do líder.
tem líderes melhores, entre aspas, que gerenciam melhor a sua equipe do que outros líderes que não gerenciam? Tem alguma política institucional formalmente estabelecida na Câmara para a capacitação das lideranças? Se tem, gera efeito? Se não tem, qual é o interesse na sua pesquisa em estudar equipe e resultado? Aí eu te apertaria mais um pouquinho na banca, tá? No momento da qualificação, para verificar o amadurecimento teórico e metodológico, entendendo que a apresentação oral e o trabalho escrito andam juntos de mãos dadas, tá? Um não pode carregar o outro, mas um é capaz de salvar ou aniquilar o outro, se não for bem justificado, tá? Perfeito. Não existe escolha certa ou escolha errada no pensar científico. Agora, existem escolhas que são mais justificáveis ou menos justificáveis, tanto de teoria quanto de método. E posicionar-se, defender-se, vocês vão para uma banca de defesa. Não chama defesa à toa. Fala defesa. Por quê? Se você vai defender, significa que você vai ser atacado. E o ataque é um ataque científico, tá? É um ataque cujas luvas de boxe ou de vale tudo, elas se dão pela palavra. Elas se dão pela troca de raciocínio, pela sustentação do candidato àquilo que ele está pleiteando, tá bom? De maneira geral, gostei muito. Se eu tivesse na sua banca, aprovaria, recomendaria a qualificação do seu trabalho, tá? Eu não colocaria impeditivos, considerando aí o grau de maturidade que você demonstrou na apresentação oral. Tá bom? E parabéns aí pela evolução da maturidade. Não sei se você se lembra, né, as apresentações, a apresentação anterior aqui no GEPACO, ela foi bem mais rebuscada, bem mais hermética, né? Quase parnasiana, e hoje ela já foi mais objetiva, mais parcimoniosa, muito mais límpida, muito mais clara e transparente. Tá bom, Fábio? Parabéns, gostei bastante. Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo. Eu vou assistir depois o vídeo e trabalhar cada uma das suas considerações. Tá bom, tá ótimo. Passo a palavra, então, pela minha ordem aqui, a Mariana. Mariana, pode abrir o microfone. Mari, né? É a Mari. Sou eu. Pode abrir o microfone e contribuir, tá, Mari? Hoje eu estou em slow motion, tá? Me perdoe. Tá, Mari? Vamos lá, Mari. Fábio, parabéns pela apresentação. Eu também lembro da sua última apresentação, né? A gente já estava até comentando sobre isso no começo, antes do pessoal entrar. E eu lembro da quantidade de informações que eu te passei, de discussões que a gente teve, de questões que eu levantei. E como hoje a sua apresentação estava muito mais clara, sabe? Como hoje você conseguiu passar de uma forma muito didática, assim, olha, eu vou fazer isso dessa forma, sabe? Então, eu gostei muito da apresentação, assim, do progresso que você fez. Parabéns, tá, Fábio? Eu sei que não é fácil, né, a gente construir um projeto, assim, é um caminho de muito um passo para frente, dois para trás, às vezes a gente anda um pouco para o lado, né, fica meio perdida, até o negócio engatar num caminho reto. Então, parabéns. Eu não sei se o professor Francisco anotou, assim, sabe? A sua apresentação ela ficou muito boa, né? Eu também, se estivesse na banca, eu também aprovaria. Mas eu vou dar caráter, assim, de sugestão, caso você queira, sabe? Porque você, quando terminou, falou que achou que falou muito rápido, né? Então, eu acho que a apresentação ela tem que ficar confortável, sabe? Ela tem que ficar confortável de você, lá na hora, conseguir respirar fundo. E mesmo se você falar devagar, né, que você saiba que o tempo não vai ser um problema. Né? Então, eu não sei se você ficou com esse receio de passar do tempo hoje ou não. É uma ansiedade que eu não gosto de lidar, porque eu acho que lá na hora já é tudo muito tenso, se eu ainda ficar preocupada com o tempo, entendeu? O negócio não vai andar. Então, a minha sugestão era nesse sentido, assim, se você quiser cortar alguma coisa,
né? Se você achar que deve, Qual seria a parte? considerando... eu não sei, porque o professor Francisco, quando era presencial, normalmente ele anotava. Olha, até a introdução você falou tantos minutos. No referencial você gastou tantos minutos. Na metodologia, tantos minutos. E aí, eu acho que você treinando agora, você pode fazer esse exercício para ver se tá bem distribuído, sabe? Eu senti assistindo, e aí pode ter sido impressão minha também, né, gente? Final do dia, final do... né? Estamos ainda nessa Mari, eu anotei, tá? Eu anotei. Anotou? Só, tá vendo só? Conheço de outros carnavais. Qual foi, professor? Conta aí. Foram 14 minutos na primeira parte, na introdução. Foram 9 minutos na referencial teórico. E aí o restante ele correu no método, né? Ele correu mais no método. E aí era exatamente assim, eu não tinha anotado. Eu estava até na esperança do professor Francisco ter anotado, que bom que ele anotou. Porque a impressão que eu fiquei assistindo foi que você demorou muito no começo. Entendeu? E eu acho que assim... 14 minutos. A banca já leu, sabe, Fábio? A banca já sabe, aqueles, né, início todo de contextualização, de coisas que você colocou. Eu acho que essa parte você pode passar mais rápido, sabe? Botar realmente os melhores momentos, porque eu acho que o foco na qualificação precisa ser na parte, né, você tem que falar do seu objetivo e precisa ser para explicar o seu modelo, explicar suas hipóteses, explicar sua metodologia, o passo a passo, sabe? Você explicando a metodologia hoje não ficou tão claro, por exemplo, que você já fez as entrevistas. Entendeu? Que Mas o próximo... eu não fiz. Você ainda não fez? Não. Ah, tá. É que tem alguns que já fizeram, né? Então, assim, não ficou, sabe? Eu acho que você fez muitos quadros de resumo, o que é bom, mas eu acho que esses quadros você pode passar mais. Oi. O Fábio foi recomendado a fazer as entrevistas para extrair os indicadores, mas ele ainda não fez. Mas a recomendação houve sim. Pois é, sabe? Porque eu acho que essa parte desses quadros que você fez na metodologia de síntese, que são muito bons, eu acho que você precisa explicar eles um pouco melhor. E aí, aquela parte, por exemplo, que você demorou muito de aplicações da pesquisa, que você explicou com muita calma e muito detalhe, sabe? Eu acho que é algo que a banca, né, se já leu, não precisa. Você trouxe as 8 definições de liderança. Você não falou sobre todas, mas foi algo também, sabe? Você já pode chegar assim, olha, liderança é estudado desde sempre, tem muitas definições. Aqui eu vou adotar no meu trabalho essa. A banca já leu aquele quadro, já leu o que é mais para pessoa, o que é mais para resultado. Sabe, se você já fez essa linha de raciocínio no trabalho, a banca, na hora que você falar, ela vai lembrar, sabe? Eu senti isso, assim, eu senti que o começo demorou muito e a parte que era mais importante... Eu corri. Sabe? E é a parte que você tem que explicar tudo, tintim por tintim, até porque na qualificação a banca pode até sugerir outras situações. Ele caiu? Não. Cai. Fábio? Eu tô ouvindo. E aí era isso, sabe? Eu acho que a banca, ela pode fazer sugestões também da metodologia, de talvez outros caminhos, outras possibilidades, sabe? Então, eu acho que se for cortar, corta aí desse começo, sabe? Principalmente dessa parte introdutória. E aí, eu fiquei com a impressão também, quando você começou a falar, logo no começo você falou sobre as pessoas, você explicou como é que era na organização. E aí eu fiquei confusa, será que ele já está caracterizando a organização, sabe? Não sei, talvez passa isso para a metodologia quando você for falar da organização, aí você fala das pessoas, fala dos cargos, fala da estrutura toda, sabe? Acho que talvez tirar isso do começo e colocar na metodologia para falar, olha, eu pretendo fazer uma pesquisa dessa forma e a organização que eu vou pesquisar tem essas características, sabe? Porque como o mestrado é acadêmico, né? Acadêmico? Eu acho que a contribuição, né, prática é muito importante, mas isso vai dentro da sua metodologia, do porquê você escolheu aquele locus. Porque no seu mestrado acadêmico, você podia ter escolhido qualquer lugar. Entendeu? Então, o que é mais importante, eu acho que é o modelo. E aí, eu acho que se você também pegar essas partes do começo, que você falou muito da organização, destrinchar muito, talvez passar para a metodologia também, sabe? Ajude a explicar um pouco mais lá, sabe? A questão, quando você explica, sabe, quem vai responder o quê e as etapas, eu acho que se você tivesse falado da organização mais perto, sabe, ali no slide anterior... mais sentido, né? Isso. Eu acho que a pessoa conecta mais. Mas assim, Fábio, sugestões, sabe? A sua apresentação, se fosse desse jeito hoje, já estava ótima.
tá? Então, estamos aqui falando de perfumaria, assim, sabe? De melhorar 1%, 2%, tá tudo muito incremental, tá? Eu gostei bastante, parabéns. E mal posso esperar para você qualificar e começar na parte mais legal, que é a coleta de dados e análise de dados. Estou ansioso por isso também. É a melhor parte. Parabéns. Obrigado, viu, Mariana? Se precisar de qualquer coisa, eu tô bem aqui, importantes. viu? Só gritar. Obrigado. Obrigado, Mari. Você tem algum comentário em cima das sugestões da Mariana ou Fábio? Não, eu esperava essas contribuições. Eu preciso cortar alguma coisa para não correr tanto. A avaliação de vocês é muito importante, porque essa definição do que eu preciso falar com mais calma, explicar melhor, do que não preciso tanto. Então, isso já vai reduzir. Essa é a primeira apresentação que eu faço com menos de 30 minutos. Eu fiz várias simulações essa semana, todas passaram de 30 minutos, né? Então, com esses cortes, talvez eu possa conseguir, com calma, ficar entre 20 e 25 minutos e dar uma tranquilidade bem maior. Você cumpriu o tempo, né? Você apresentou em 28 minutos. O ponto que Mariana colocou foi no sentido de você dar de equilibrar, mais destaque, exatamente, dar mais destaque ao modelo, às hipóteses e ao método, né? Mas o tempo em si está bom, está entre os 20 e 30 minutos, né? Tá ótimo. Mariana, obrigado, tá? Perfeito. Pela minha ordem aqui é o Alexandre, que acabou de sair. Então, entra a Érica. Vamos lá, Érica, pode contribuir. Oi, Fábio, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, Érica. Fábio, adorei o trabalho. Gostei muito mesmo. Eu gostei muito do seu modelo. Tenho certeza que o trabalho escrito eu não conheço, mas tenho certeza que está muito bom, porque a gente percebe isso pela sua apresentação, assim, que as coisas já estão muito mais refinadas, você está seguro do seu posicionamento, qual o seu objetivo com esse trabalho, né? Então, eu gostei muito, tanto do modelo, da sua proposta de metodologia, como da sua apresentação. Achei que você está muito tranquilo, você disse que estava apreensivo de falar rápido, né? Não transpareceu, achei que você estava tranquilo, confiante, e parabéns. Tudo que eu vou falar são alguns detalhezinhos para apresentação, se você julgar pertinente, algumas sugestões, mas são detalhes, assim, você pode não concordar, fazer diferente, eu não acho que tenha nenhum problema, nenhum erro, não, assim, realmente é pitaco mesmo, assim. E algumas coisas também para você pensar para frente, né? Então, nem tanto, assim, esse momento agora para qualificar, mas como você pode aproveitar algumas coisas quando você começar a coletar e analisar seus dados, tá? Então, eu vou lá do comecinho, até você me mandou a apresentação, obrigada, ajudou bastante, né? Você está aqui com o seu título, você já começa situando a sua discussão para uma questão da relevância dentro de um contexto de restrição de gastos, né? Quer dizer, nesse momento, eu ainda acho que você vai precisar, daí eu estou dizendo para o futuro, eu acho que você vai ter que precisar contextualizar esse seu modelo, então, dentro da restrição de gastos. Porque está muito claro essa questão do modelo preditivo, o que você está buscando verificar influência, mas não existe essa questão de restrição de gastos dentro do seu modelo. Ele é contextual, eu acho que você pode inserir isso na sua discussão, nas suas contribuições. Então, assim, o seu título já dá uma pista do que você pretende explorar, né? E eu acho assim, para você continuar a partir desse momento, você vai precisar explorar mais, porque ele está muito chamativo no título, e daí a gente não enxerga necessariamente no modelo, né? Então, é uma sugestão para você sempre ficar atenta a isso, se ele continua encaixando. Eu achei que você fez uma ótima contextualização do seu trabalho. Tenho certeza que isso vai ser super importante no seu trabalho escrito, mas eu concordo com os comentários de que você precisa enxugar um pouco essa parte inicial. E aí a minha recomendação é assim, faltou o salto para o seu problema de pesquisa, para o seu objetivo. Então, você fez a gente entendeu muito bem esse contexto,
Mas e aí, aquela lacuna, né? E aquele interesse em testar o seu modelo. Então, eu acho que você pode, desde a introdução, já levar a discussão para essa questão do verificar os estilos de liderança, você verificar, principalmente, pela questão que o professor falou de não serem discussões recentes. Então, você tem uma literatura já super consolidada, que é influente em vários campos da nossa área, né? Mas você vai trazer uma contribuição aqui. O seu trabalho tem um problema que ainda não foi resolvido. Então, eu acho que você pode, já nesse corte que você pretende fazer, você pode dar mais ênfase nessa questão. Eu tenho certeza que para o trabalho escrito, essa contextualização é muito importante. Mas nesse momento de apresentação, eu acho que você pode ir mais rapidinho mesmo e ir direto ao ponto, vamos dizer assim. E eu já digo assim, como eu achei importante que, apesar de ser consolidado, como eu disse, a gente tem essa necessidade de instrumentos para verificar desempenho. Você se propõe a isso, eu acho isso muito interessante, e de uma forma contextualizada, né? Porque não necessariamente os indicadores que você vai levantar no seu ambiente de trabalho seriam, por exemplo, adequados para a minha organização, para outras organizações. Então, eu acho que isso sempre vai ter um valor muito grande nessa área. E também a questão dos impactos no desempenho, né? Então, minha sugestão é você focar nisso, essa questão do mostrar lá no início, olha, tem importância eu desenvolver um instrumento, eu não tenho isso disponível para aplicar no meu contexto, e daí o seu modelo preditivo. Uma sugestão, muito detalhe, eu colocaria a pergunta de pesquisa antes do objetivo. Você primeiro apresentou os objetivos e depois a pergunta de pesquisa. Eu prefiro mais uma estrutura em que primeiro você apresenta o problema de pesquisa para depois o seu objetivo, porque ele vai, de certa forma, responder essa pergunta. Pelo menos você pretende isso, né? Uhum. Outra questão de cortes, a Mariana até falou, eu tinha colocado aqui, né? Eu faço muitos elogios àquela parte de aplicações da pesquisa, o seu trabalho de levantamento das definições de liderança. Eu sei que isso é um trabalho super detalhista, né? Vamos dizer, e muito rico, porque até os trabalhos que eu fiz de bibliometria com o professor Francisco, a gente vê vários e vários trabalhos que sequer apresentam uma definição para a gente entender. Então, eu sei o trabalho que você fez, mas eu acho que você deixa também para o trabalho escrito. Eu acho que você passar muito por isso na apresentação te tomou tempo do método, né? Aí, uma dúvida que eu fiquei aqui, né, para frente, tá? Não é para esse momento agora. Você caracterizou um dos estilos de liderança e situou assim, olha, esse estilo laissez-faire ele vai ser defendido para equipes de alto nível de instrução, não lembro o termo que você utilizou, alto né? Alto nível intelectual e automotivado, e membros automotivados. Automotivada, então essa equipe, talvez se você tiver um outro estilo de liderança, você possa atrapalhar, etc. Eu fiquei pensando um pouco na linha do que o professor falou, da questão ali dos grupos, eu fiquei pensando assim, você pode ter essas características das equipes influenciando todos os estilos, né? E isso não está no seu modelo. Não estou sugerindo que você insira no seu modelo, porque eu acho que já está super ousado, já está super completo o seu trabalho, mas talvez você possa usar isso para te ajudar a discutir os resultados. Dependendo do resultado que você tiver, essa questão das características das equipes podem te ajudar a resolver aí, na parte de discussão mesmo, por que certos resultados. Você vai fazer entrevista depois que eu vi, então provavelmente você já vai questionar isso lá confrontando os seus resultados quantitativos, pelo que eu entendi do seu desenho, e eu acho que talvez você possa ter alguma coisa aí dos estilos, a característica dessas equipes que você avaliou, do corpo de servidores de uma forma geral, não sei se tem muita heterogeneidade. Eu acho que você pode explorar um pouco isso na sua discussão.
Mas você está sugerindo talvez evitar de debater isso na apresentação, né? Para não levantar você pode agora até falar na apresentação, mas foi algo que eu pensei assim, poxa, isso pode influenciar o modelo dele. Não está lá no modelo, mas pode influenciar. Então, se você não vai avaliar isso diretamente, pode ser algo que te ajude lá na discussão. Quer dizer, você vai ter lá alguns resultados, você tem suas hipóteses. Pode ser que você confirme ou não suas hipóteses. A gente não sabe o que os resultados vão trazer. Uhum. Então, é só assim, talvez algum resultado que você não esteja esperando, ou para confirmar, essa questão das características das equipes possa te ajudar nessa discussão. Você consegue explicar um determinado resultado falando assim, olha, eu tive esse resultado, pode ser que o fato das equipes serem homogêneas ou heterogêneas, ou você vai vendo, né, o nível de instrução, o tipo de trabalho, pode ser que isso tenha impactado. Você domina esse contexto porque você está muito familiarizado, pode ser que você mesmo já perceba, ou que você perceba isso nas entrevistas lá na frente. Então, assim, não é algo que te ajuda agora para a apresentação, mas pode ser que lá na frente você pense nisso para a sua discussão. É só... achei muito legal você já filtrar as hipóteses, então você não colocou um para cada. No meu trabalho eu tenho um para cada, sim, todos os fatores de um para todos os fatores da minha critério. E fica um modelo gigantesco, então... Até 3 dias atrás estava assim, tá? Mas... E depois de uma reunião de orientação com o professor Francisco. Ótimo. Não, eu achei ótimo você fazer isso. Eu acho que vai tanto dar mais riqueza para o trabalho, como vai te ajudar a não ser um modelo gigante, assim, né? Uhum. Então, peraí. Elogios aqui, características. Outra questão. Você tem essa questão do modelo de autoavaliação, heteroavaliação, e você fala que você vai comparar esses dois modelos, modelo 1 e modelo 3. Em vários momentos você reforçou isso. Achei muito interessante, eu acho que vai ter resultado que possa ser... Estou curiosa, né, para saber se você teve aí diferença ou não teve diferença. Minha sugestão para frente, já para a sua dissertação mesmo, é se você conseguir realmente chegar nesse nível, porque isso vai além de você fazer um modelo preditivo. Você comparar esses modelos é além de você testar a predição. Então, se você conseguir realmente chegar nesse nível, eu sugiro que você adicione isso no seu objetivo específico. Porque eu até repassei aqui a sua apresentação e você não tem nada no seu objetivo nesse sentido de comparar autoavaliação e heteroavaliação. Então, você, na verdade, está fazendo mais do que o que você está prometendo, vamos dizer assim. Então, se você conseguir, vai lá, revisa o texto, a redação mesmo do objetivo geral, insere essa comparação como um dos objetivos específicos, para você valorizar, porque eu acho bastante interessante. Lá no método, o professor já falou sobre a questão de você substituir o correlacional. O explicativo, né? Eu acho que você pode substituir também na parte que você fala que ele é descritiva, que natureza da pesquisa é descritiva. Eu acho que ela é mais do que descritiva. Na minha opinião, se você vai para métodos que você vai trazer inferência, você vai na regressão, eu acho que você ultrapassa a descrição, você já começa a explicar, né? Você está propondo um modelo explicativo do desempenho. Eu acho que você pode revisar isso também. Então, não sei se você vai utilizar método explicativo, inferencial, depende do autor que você estiver seguindo, mas eu acho que você pode trocar também nesse item do... Você acha que seria uma troca ou você acha que seria descritivo e explicativo? Eu considero que quando você está explicando, você já não está mais só descrevendo, né? Eu colocaria só explicativo, mas eu acho que depende também de qual autor de método que você está utilizando, como que ele faz a separação, se ele considera a possibilidade de ter explicativo e descritivo. Mas eu penso que descritivo, sim.
Você foi lá e você levantou, você vai falar, os resultados foram esses na organização. Agora, se você está propondo um modelo em que um determinado estilo de liderança vai influenciar, vai ter um impacto no desempenho. Então, isso não é só descrever, né? Você está falando assim, ó, eu acho que esse modelo aqui pode explicar, pode... Eu substituiria. Na verdade, eu acho que a questão mais importante é que, do ponto de vista da abordagem quantitativa, ele é explicativo. Mas o Fábio ele está usando multimétodo, né? Então, do ponto de vista da abordagem qualitativa, e talvez seja esta diferenciação seja importante de você fazer, tá, Fábio? Uhum. Você pode classificá-lo, né, como descritivo na sua abordagem qualitativa, tá? Mas, de fato, né, quando a gente pensa só no quantitativo, só o explicativo já bastaria. Só o explicativo já bastaria, tá? Muito bem observado. É só fazer essa diferenciação do quali com o quanti, tá, Fábio? Acho que daí realmente, então, entraria os dois. Outra questão no método também. Então, daí eu coloquei eu anotei assim, que é o peso do método, né? Eu acho que você deve, sim, usar seu tempo mais no método, porque tá riquíssimo. E eu estou aqui apontando algumas sugestões, mas primeiro quero dizer assim, eu acho que tá riquíssima essa parte do método. Pega mesmo detalhe, explica, usa seu tempo, porque tá muito bacana. Uma dúvida que eu fiquei. Você coloca lá na coleta que você vai ter secundário também, né? Deixa eu ver aqui, como que você escreveu? Eu me perdi um pouco aqui. Coleta... Dados primários e secundários. E secundários. Quais serão os dados secundários, né? Isso, tá aqui no quadrinho coleta de dados, primário e secundário. Só que quando você vai lá descrever, você fala questionário e entrevista. São primários. Então, assim, cadê esse secundário? Em que momento que você usa o secundário? Entendeu? Ele tem que aparecer. E eu sempre defendo isso, e quando acontece, assim, avaliação em banca, quer dizer, é muito frequente aparecer isso. Vou triangular aqui com dados primários e secundários. Mas onde que esses dados secundários aparecem depois? Então, assim, é para levantar indicador? Ótimo. Então, assim, os dados secundários para levantar indicador, eu vou utilizar o quê? Resolução, eu vou utilizar material de capacitação, o que são esses dados secundários? Porque eu falar assim, eu vou utilizar documentos, é muito amplo. Então, eu posso supor várias coisas aqui. Então, eu acho que você precisa delimitar, quando você for lá na sua dissertação, se eu estiver já fazendo relatório da dissertação mesmo, eu sugiro que você descreva todos os documentos. Então, assim, olha, eu usei esse, faz uma lista mesmo. Quais foram os documentos que você utilizou para essa parte secundária? Perfeito. Elogio para o método misto, né? Toda essa parte. Sugiro você trocar o slide também, que você fala... você começa a falar do método, aí você fala para o contexto da organização. Aqui, você fala, você faz esse quadrinho do desenho da pesquisa, daí você fala descrição da organização, aí você volta, tem 2 slides da organização, e daí você volta para os instrumentos. Eu sugiro, ou começa, fala a organização, e depois já parte tudo para falar assim, ó, coleta primário e secundário, meus instrumentos tal. Eu acho que a linha de raciocínio nosso fica mais fresquinho, assim, o que a gente está falando dos instrumentos. Sugestão só trocar a ordem. Perfeito. Tá, e o último comentário, você fala que você, para fazer o instrumento, você vai fazer as entrevistas, e daí você fala que você vai antes aqui. Transcrição, interpretação e elaboração de itens. Aí uma sugestão que eu tenho
é você reavaliar se você realmente precisa dessa etapa de transcrição para fazer itens. Então, assim, começou a reunião, a gente falando da questão das dicas do NVivo, né? Então, só falando, se você utilizar, você consegue fazer análise direto dos áudios. Então, você pula um caminho. Como eu acho que para o levantamento dos itens você não vai precisar ter transcrições na sua dissertação, por que eu cheguei nesse item? Porque o entrevistado falou tal frase. Eu acho que você não vai precisar disso. Então, talvez você não precise esse trabalho. Os momentos que eu tive que fazer análise de entrevista, quando eu fiz transcrição, eu realmente fiz a transcrição inteira. Eu ainda não conhecia nenhum software que eu tivesse indicação de ser bacana e tal. Pode ser que com esses softwares que o pessoal está recomendando, pode ser que seja desnecessário. Você possa fazer a transcrição, mas, assim, com base na minha experiência de fazer mesmo a transcrição, é um trabalho muito, muito demorado, que talvez só você ouvindo e já indo para o tema, já indo para a elaboração do item, você ganhe tempo que você não precisa para a sua dissertação mostrar as evidências. Olha, tal entrevistado falou isso, tal entrevistado falou aquilo. Isso eu acho que você vai ter que fazer lá na terceira etapa, que você falou quali, quanti, quali. Nessa terceira etapa, que é a segunda quali, aí eu acho que a transcrição pode contribuir. Mas na primeira, talvez você possa pular isso, dependendo se você for usar software. Mas se você for usar software de transcrição automática, aí eu não sei, talvez seja bobeira o que eu estou falando, porque realmente eu não tenho experiência nenhuma nessa parte de software. Então, são essas as sugestões. Parabéns, adorei. Obrigado demais, Érica. Imagina. Obrigado, Érica. Eu tenho alguns comentários em cima dos comentários da Érica, e talvez o mais importante refere-se a essa comparação entre os modelos, o Fábio. Isso não ficou claro para mim. Eu não entendo que você vai comparar a auto e heteroavaliação entre os modelos. Você vai testar cada um dos modelos, o 1, o 2 e o 3, e acredito que isso possa vir a ser objeto de artigo, entendendo que não vale a pena você entrar por uma seara na dissertação, no sentido de você, por exemplo, rodar uma análise de variância considerando o critério auto e heteroavaliação. Porque isso aí, você envereda para uma outra linha de raciocínio que eu acho, a decisão é sua, né? A dissertação é sua, mas que eu acho que não vale a pena você introduzir uma narrativa sobre diferenças na auto e heteroavaliação, considerando aquele elemento que eu já sugeri a você, de que pela cognição social, você vai partir do princípio que os indivíduos estão submetidos ao mesmo contexto organizacional, às mesmas condições, justificando o uso dos níveis de análise de auto e heteroavaliação. Fica meio paradoxal, fica meio contraditório se você me disser que haverá diferenças entre os modelos e quiser abrir uma narrativa para isso. Para mim não faz muito sentido, tá? Para mim faz mais sentido, dentro da dissertação não faz sentido, mas com os dados em mãos, como eu já te falei, a gente pode publicar um artigo só sobre isso. E aí desenvolvendo uma linha de raciocínio só sobre isso no artigo, tá? Porque aí você entra em aspectos de subjetividade, de auto e heteroavaliação, de vieses de autorrelato. É uma outra literatura que eu não aconselho que você abra esse leque de narrativa no projeto de dissertação, tá? Quanto a isso, professor, a minha intenção não era dar a entender que haveria uma comparação entre modelos, não. Foi apenas uma tentativa de evitar a confusão entre as hipóteses e entre os modelos, só mostrando qual era a diferença deles.
um é de autoavaliação, o outro é de heteroavaliação. Foi essa a intenção. Mas pode levar a esse entendimento que é colocado pela Érica. Teve, né? Eu tive o entendimento como o professor explicou agora. E aí me preocupou porque de fato deu a entender. Mas então o que o Fábio colocou foi que a autoavaliação vai ser feita no modelo 1 e no modelo 3. 1 é o chefe e o 3 é o subordinado, ou 1 é o líder e o 3 é o liderado. Isso. Pensa nessa questão conceitual, tá? Líder é igual gestor? Pensa nisso. De repente, a própria Andréia, que trabalha na Câmara, ela pode te ajudar nisso, para ver o que é mais comum lá, a referência à liderança, ou a referência à liderança enquanto gestor. Oi, minha filha. Ou se a referência é o gestor, e o gestor exerce um papel de líder também, tá? Em um primeiro momento, professor, só para... Pensando aqui, eu acho que quase sempre gestor, muito pouco líder. Não sei se você está escutando. Estou ouvindo, Andréia. Muito mais gestor, não sei se... Muito pouco líder nas discussões. Olha que interessante. Muito mais gestor e pouco líder. Então, seria muito mais transacional do que transformacional, né? Mas eu acho que o que a André está dizendo é como a gente se refere aos gestores na Câmara. A gente chama de papel gestor. E a atuação? É uma atuação mais preocupada com o resultado ou uma atuação mais preocupada com o desenvolvimento dos líderes? Percebe? É essa a discussão. Sim. E assim, respondendo à sua questão, professor, que colocou já na primeira fala, eu entendo que o conceito, talvez, de líder envolve muito mais aqueles comportamentos que são típicos da liderança transformacional. E o estilo gerencial, vamos dizer, isso tem muito mais a ver com a liderança transacional. Mas eu não mudaria, eu não deixaria de utilizar uma classificação de estilos de liderança para utilizar uma classificação de estilos gerenciais, aí que seria uma outra teoria, outros autores, né? Porque eu acho que por trás mesmo de estilo gerencial vem, inclusive, vamos dizer, até uma prática gerencialista, né, de gestão da administração pública. E eu acho que essa classificação que está posta, ela pode perceber as duas coisas, né? Ela pode permitir essa percepção das duas coisas. Esta questão ela é muito importante e ela vai ao encontro do comentário do Alexandre aqui no chat. O Alexandre parabeniza você, Fábio, pela excelente apresentação. E aí ele pergunto se você encontrou a validação do formulário MLQ em português, ou se em caso negativo, como você pretende validar. Você disse que achou, né? A validação achei em português, na universidade, talvez você conheça, professor, a Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Conheço. Sabe por que é importante? O termo, né? Leadership, liderança, ou boss. Líder ou boss, ou chefe. Percebe? E isso, às vezes, o tradutor passa por cima. O tradutor, às vezes, ele não tem um conhecimento técnico do que significa ser boss e ser líder, né? Por isso é que o debate é interessante e numa situação de banco eu te apertaria, né? Falei, então, mas o perfil é do gestor ou de gestão transacional ou o perfil é mais transformacional de líder. E aí tem toda a literatura recente, que eu imagino que você vai citar, né? Liderança autêntica, servidora, que parte da teoria do Boss e do Avolio, né? Toda uma teoria mais recente, transformadora, né? Tem liderança transformadora, autêntica, servidora, mas que bebem na fonte da produção do Base e do Avolio, né? De 95.
Este preâmbulo é fundamental, tá? Inclusive, eu, se estivesse no seu lugar, o Fábio, eu criaria uma sessão no referencial teórico com o título Líder versus Boss. Algo assim, aspecto, requisitos, competências, percebe? Para fazer um debate conceitual sobre esses elementos, tá? Você se refere, professor, já no projeto de pesquisa ou na dissertação? Já no projeto. Projeto não precisa estar pronto. Você precisa informar que o referencial está em construção. Todavia, o que eu recomendo? As sessões que estarão contidas lá na dissertação, lá na frente, já tem que estar criadas no projeto. Agora, a sessão não precisa estar com 10, 20, 30 folhas, não. A sessão tem que estar lá. Ou seja, você tem que mostrar que você vai discutir e que é importante para o entendimento da concepção do seu modelo, entender se a postura é gestora ou se a postura é de liderança. Percebe? Não é um debate amórfico, né? Sem forma, sem objetivo, sem finalidade. Mas é um debate que tem toda a relação com a construção e a lógica de concepção do seu modelo teórico, né? Perfeito. Mas é só uma sugestão, tá? Tá bom. E ao encontro aí do que a Érica sugeriu. Obrigado, Érica. Gostei de ver, tá? As suas contribuições. Ela não perdeu a prática, né, professor? Mesmo com a maternidade, né? A maternidade cansa também. Com 5, 6 meses ela já deve estar de saco cheio, cansa também. Não é só flores, não. Tem muito espinho. Andréia, você quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Parecia que foi realmente questão de terminologia que eu estava falando naquela hora, que não foi fazendo uma análise. Eu não estou te ouvindo, André. Ai, não tá, não? É bem baixinho. Pronto, agora melhorou, gente? Eu estou tendo uma dificuldade aqui. Ai, melhorou. Não, para falar que foi terminologia mesmo, que eu estava falando naquela hora, não foi uma análise de... Na hora que ele estava explicando, eu fiquei até tentando aplicar todos os tipos de liderança aos chefes que eu conseguia pensar, mas eu estava naquela hora falando de terminologia mesmo, não dessa análise, né? De ação, né? Não de ação, não. Inclusive, de ação, eu consigo pensar nos 3 tipos e consigo pensar em outros que são vários tipos misturados em determinados momentos, então... Na verdade, é sempre uma mistura, né, André? Porque imagine diretores de coordenação liderando uma equipe de 20, 30 pessoas, ele vai ter que ser laissez-faire com alguns, vai ter que ser transacional com outros, e às vezes com a mesma pessoa vai usar comportamentos distintos, né? Mas a gente precisa separar didaticamente em estilos para ver o que prepondera nessa ou naquela área, nesse ou naquele líder, né? Então... Mas é isso mesmo. Excelente, Andréia. Muito bom. Deixa eu ver, tem mais alguém inscrito para fazer algum comentário? Acho que não, professor. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário para o Fábio? Olá, professor. Olá, Fábio. Oi, Del. Na verdade, eu não tenho nada a acrescentar com relação ao projeto, enfim, eu quero te parabenizar pelo projeto, nossa, maravilhoso. Eu não consegui ver a apresentação aqui, não sei por que cargas d'água aqui, eu só consegui ver você falando, mas ouvi muito claramente, né, sua apresentação, então não careceu de ver os slides enquanto você falava, porque também na primeira, né, naquela última apresentação que você fez, eu também, né, pude assistir tudo, mas de fato tá excelente, assim, né, muito bom mesmo o seu projeto, e quero desejar, né, para você muito sucesso aí na sua qualificação, né, e te parabenizar, porque tá muito bom o seu trabalho. E queria, assim, achei extremamente rica as contribuições do professor, da Érica e da Mariana,
E, assim, como eu sou como convidada aqui no Teams, eu não consigo acessar a gravação. Então, se algum dos colegas puder compartilhar, ou por e-mail, ou pelo grupo do GEPACO para a gente, né? Eu vi também que aqui alguns colegas aqui no grupo do GEPACO também gostariam de acessar. Então, eu peço, porque eu acho que vai ajudar demais a gente aí no nosso caminhar também. Excelente. Eu gostaria muito de poder compartilhar o vídeo, mas deixa eu preparar vocês. Cada vídeo desse, de uma reunião com esse tempo, costuma ocupar algo por volta de 600 mega. E aí não conseguimos compartilhar por e-mail, que geralmente tem um limite de 20 mega, nem pelo WhatsApp. Então... Você não tem nenhum canal de YouTube? Pelo YouTube compartilhar, né? O que está sendo feito pelo Teams... Consegue postar no YouTube. Cria um canal no YouTube... E manda o link para o pessoal. Exatamente. E manda o link. Tá, eu tenho gravado várias videoaulas nesse sentido também, com os alunos de graduação, e tem funcionado muito bem, viu, Fábio? Nossa, seria maravilhoso. Maravilhoso. Olha, seria excelente. Mas corre o risco de eu virar youtuber, tá? Você sabe que pode ter até nascido uma ideia aqui, criar um canal de YouTube do GEPACO, né? Olha aí. A gente coloca todas as apresentações lá, inclusive as defesas de dissertação. Olha, pode ter nascido uma ideia aqui, hein? Pois a necessidade, porque as pessoas às vezes criam um canal do YouTube para depois pensar o que vai colocar, né? Nesse caso, a necessidade nasceu primeiro. Então, vai ser sucesso. Se você, Fábio, por gentileza, pudesse criar, pode ser até um canal, um canal GEPACO, enfim, um canal institucional, não sei como é que funciona isso. Eu vou procurar saber também, professor. Tá joia, obrigado. Aí vai ser ótimo, tá? Nasceu uma ótima ideia aqui, muito bom, muito obrigado, Del. Aqui no chat também, Fábio, eu não sei se você está acompanhando, mas algumas pessoas elogiaram aqui a sua apresentação, a Mariana Borges, né? Diz que o seu projeto é muito interessante, a apresentação foi bem didática e natural. A Andréa colocou parabéns, Fábio, gostou da apresentação e achou o tema bem interessante. Legal também, Andréa. E a Lauane também te parabeniza. Ótima apresentação e uma inspiração para quem ainda vai qualificar. Excelente, Lauane, muito bom. Não vi seu só ficar aqui no GEPACO que a gente evolui mês a mês de uma forma absurda. Recomendo a todos. A Érica acabou de levantar a mão. Vamos lá, Érica, pode falar. Estava com dificuldade para levantar a mão aqui, não estava conseguindo, porque eu estou falando do celular. Mas, assim, Fábio, eu realmente estou maravilhada com a forma como você expôs as suas ideias. Assim, a gente que está te acompanhando, eu particularmente desde o ano passado, né, que a gente está vendo a evolução do seu trabalho, como você está clareando o seu entendimento com relação aos conceitos, aquilo que você quer trabalhar, né? Você está conseguindo, pelo menos você está passando essa impressão para a gente que você está conseguindo sair, né, tirar a essência daquilo que você quer pesquisar. Eu tinha até anotado aqui, quando o professor falou gerencial ou liderança, eu tinha anotado aqui, mas fiquei meio na dúvida, falei, porque em algum momento da apresentação você falou gerencial e liderança, né? E aí são conceitos bem diferentes, né? A gente que é coordenador, trabalha na linha de frente, a gente entende um pouquinho o nível de atuação de um líder e a diferença da gerência. Acho que é importante mesmo, acho que é salutar você observar. Às vezes a gente acha que é tudo igual assim, no dia a dia, e para a banca, como bem o professor colocou, né, que você está defendendo, um pingo vira, né, sei lá, uma coisa enorme, né? Então, acho que está muito bom. A sugestão também, talvez, de reduzir um pouco alguns slides, acho que é um trabalho que acho que você vai percebendo, né, na medida que você estiver trabalhando até o texto mesmo, a apresentação é isso, né? Ela reflete a síntese daquilo que a gente produz no texto. Então, acho que talvez por isso que você ainda esteja com uma apresentação maior, assim, porque você ainda está precisando tirar um pouquinho, entender alguns conceitos melhor, ver o que aplica bem. Mas, assim, achei excelente, assim. Senti
muito, muito bem, curiosa com o resultado, assim, né? A gente começa a tentar se enquadrar ali, eu estou um pouco assim em algum momento, estou um pouquinho assim em outro momento, enquanto gestora, enquanto... Se achando líder, né? Se achando líder. Mas é assim que a gente vai evoluindo mesmo. Hoje já tivemos a notícia aí do novo edital, né, para o mestrado 2021. Já estou aqui pensando no que eu vou fazer. E é isso. Obrigada a todos aí. Parabéns. Continue aí, sabe? Tá numa crescente aí de evolução. Obrigado demais, Érica. Obrigado também, Érica, pela contribuição. Acho que os comentários foram muito, muito proveitosos, viu, Fábio? Acho que você tem um projeto amadurecido, um projeto de grande relevância, de grande impacto, prospectando aí já os resultados, né? Eu acho até que a Câmara vai ter muito a ganhar com os resultados do seu trabalho e a administração pública como um todo também vai ter muito a ganhar com o produto da sua dissertação, tá? Hoje eu tava contabilizando aqui. Hoje eu cheguei ao meu 42º orientando. Eu estou com 42 orientandos, de graduação, de especialização, de Meu MBA, Deus. Neste momento, professor? Nossa, que loucura. Você sabe o que é interessante, Fábio? Eu estava com a reunião com o professor Francisco semana passada e eu mostrei um dado para ele e falou assim, não, mas esse dado aí está em tal lugar, em tal objetivo seu. E ele lembrou na hora. Eu lembro. Foi interessante, sem ler. Eu já falei para vocês, a cada aqui, ó, você vai para o meu caderno, aqui, ó, você vai para o meu Mas caderno. eu acho que não é só o caderno não, professor, tá tudo registrado aí na cabeça, viu? Não, e o pior não é isso, que só o pré-projeto lá que eu fui apresentar já tinha umas 90 e tantas páginas, ele lembrou, entendeu? Quer dizer que ele leu tudo mesmo. E assim, ó, eu tenho recebido as demandas aqui por e-mail, eu estou levando em média aí uma semana para responder, tá? Eu vi aqui o do Tiago, vi o da Jeane, mas eu vou responder, tá? Não vou deixar sem resposta, não. É só falta de tempo, literalmente, mas o meu prazo aí são 5 dias para responder, tá? Bom, então, alguém tem mais algum comentário? Eu vou pedir, então, a gentileza para quem puder abrir a câmera, abrir o microfone, para a gente fazer uma salva de palmas aí para o Fábio, entendendo que o GEPACO aqui é uma construção coletiva, colaborativa, todo mundo aqui tem que se ajudar, e é assim que a gente chega mais longe, uma vez que sozinho a gente não chega a lugar algum. Isso aí. Vamos lá, então? Parabéns, Fábio, gostei, viu? Obrigado demais, gente. Parabéns. Vocês são nota 1000 mesmo, viu? Muito bom, Fábio. Evolução tremenda. E aí o fechamento da reunião seria a gente vendo a Naya, mas eu não estou vendo a Érica aqui. A Érica falou que eu sair, professor. Então a gente não vai conhecer a Naya hoje? Hoje não. Então tá bom. Priscila também. Oi, Priscila. Valeu a presença, tá? Semana que vem a gente vai ter a simulação da qualificação da defesa de tese do Anderson. Nossa. Ele também estava aqui e não está. O Anderson é da Polícia Federal, tá? É delegado da Polícia Federal e está terminando a tese dele. Uma vez aprovado, o Anderson, eu o convidei para fazer parte da coordenação do GEPACO também, e ele topou. Ele vai contribuir muito com a formação do trabalho de vocês, como a Mariana faz e como a Érica faz também, tá? Ele até deixou uma mensagem no GEPACO, professor, que ele está tendo lá, né, que a PF suspendeu o concurso, então que está um caos e que ele precisou sair para uma reunião e desejou aqui, né, muito sucesso ao Fábio e tudo, e parabéns. Então. Maravilha, porque e ele quer acessar a gravação também, olha aí, mais uma demanda. Mais um inscrito no canal do YouTube. Mais um inscrito no canal. Maravilha, excelente, maravilha. Então, semana que vem, a partir das 17h, na quinta-feira, ele faz a simulação da defesa de tese dele, que, segundo ele me contou, está muito interessante, tá? Versa também sobre desempenho
desempenho, mas na Polícia Federal, desempenho no nível organizacional, tá? Imperdível também. Tá bom? Ok, professor. É isso. Parabéns, Fábio. Bom trabalho. Adorei o grupo, tá? Adorei a reunião de hoje. Bastante proveitosa e bastante instrutiva. Bastante Eu só tenho a agradecer. importante. Vai ajudar demais. É isso. Um abraço. Tchau, gente. Valeu. Vou entrar em Tchau, sala pessoal. de Um aula. abraço. Um Obrigada. abraço. Tchau, Obrigada. Tchauzinho. Até a próxima. tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.